Vens aqui às Madragoas para nos apresentares, de alguma maneira, este livro, A Morte da Avó, um livro do teu pai. Exato, é um livro do meu pai. Não é fácil definir este livro. Terei que explicar eventualmente que este livro nasceu de uma provocação que eu fiz ao meu pai. O meu pai era um contador de histórias. Eu passei toda a minha vida com o meu pai a ouvir as histórias do meu pai. O meu pai tinha Também jornalista? Exato, também jornalista. Foi jornalista durante a vida inteira. Se calhar é por isso que eu hoje sou jornalista. A minha formação académica, eu sou de História e de Arqueologia, não tem muito a ver, embora trabalhemos factos. Mas eu lancei um desafio para que o meu pai registasse essas histórias, para que essas histórias pudessem passar para as minhas filhas, netas do meu pai. O que é este livro? Para as pessoas, digamos que é o património imaterial de uma família de Braga, relacionando essas histórias da família com os acontecimentos que aconteceram no país ao longo dos anos, feitos com alguma modéstia, eu posso dizer, com bastante elegância pelo meu pai, que escrevia muito bem. Contar uma boa história é sempre um equilíbrio entre dois fatores, entre a história em si, o poder da história que é contada e também essa elegância, esse charme da própria escrita? Sem dúvida, quer dizer, eu não tenho essa capacidade, eu sei perfeitamente que não tenho essa capacidade que o meu pai tinha, quer dizer, aquelas pessoas que nos contam uma história e cuja forma como a contam é quase deliciosa de ouvir ou de ler, que é o caso, eu não tenho essa capacidade, há pessoas que têm e há pessoas que o conseguem fazer, e eu acho que neste livro está muito bem conseguido. É um livro que, através da leitura dele, nós podemos ficar a conhecer coisas do nosso próprio país, da história do nosso país. O que é que podemos ficar a saber sobre nós próprios com a leitura deste livro? Exatamente. Bom, este livro é centralizado na avó do meu pai, a minha bisavó, que era uma senhora que nasceu... Antes do mais, tenho que explicar que há aqui uma enorme decalagem. O meu pai, quando eu nasci, o meu pai já tinha quase 40 anos. O meu pai é o sexto. E a minha avó... a mãe do meu pai já era a sexta. Por isso, a avó do meu pai é uma senhora que nasceu na Maria da Fonte, em meados do século XIX. E ficamos a saber, com este livrinho, pequenas histórias, e ficamos a saber, sobretudo, que a história é feita de pessoas e que não há muito que possamos ultrapassar para além das próprias pessoas. Isto é, todos podemos ter uma ideologia, defender uma ideologia, ser contra uma outra ideologia, mas antes das ideologias, antes das ideias, antes das vontades, estão sempre as pessoas que, quer nós queiramos ou não, são nossos primos, são nossos conhecidos, é o senhor da mercearia, é o senhor da loja, ou é o nosso parente, e tudo isto está relacionado. Numa cidade como Braga, que hoje em dia é claramente a terceira cidade do país, no século XIX era claramente uma cidade com alguma pujança. E é o epicentro destas histórias. É mais ou menos, embora também circulem um bocadinho pelo país inteiro e até fora do país, mas é Braga o epicentro deste livro, sim.